Eu acabei nesse exato momento de assistir Democracia em Vertigem, que é o filme brasileiro que foi indicado ao Oscar e que conta os bastidores do golpe contra a Dilma. Se você não assistiu, se você não sabe do que se trata, vou dizer umas coisas para você, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram! Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez, dá essa força pra gente, já se inscreve, tá? Se inscreve no canal pra gente crescer e conseguir levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro do canal, R$ 7,99 por mês, ou você pode usar o Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. Fechado? Olha, eu acabei de assistir o documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa. É o filme brasileiro indicado ao Oscar desse ano, tá? E assim, eu não tinha assistido até agora, porque tem duas obras que contam a mesma história, mas de pontos de vista diferentes e de maneiras completamente diferentes. Um é um seriado que se chama O Mecanismo, também está disponível no Netflix. E o Democracia em Vertigem conta a história de um outro ponto de vista e de uma maneira diferente. Também está disponível no Netflix. Mas como, assim, a gente está vivendo essas histórias, né? Eu vi essa história de ponta a ponta. Eu tenho 47 anos, eu acompanho a história do Brasil desde o tempo da ditadura militar mesmo. Eu nasci no meio da ditadura. Então, assim, eu nunca tive interesse de ver uma história que eu já sabia o que estava acontecendo ali. Mas o interessante é que, assim, principalmente se você assistiu O Mecanismo, do José Padilha, é completamente diferente e vale a pena você assistir o Democracia em Vertigem. Porque O Mecanismo é uma história praticamente ficcional. Não são as pessoas envolvidas lá. Tem um personagem que seria o Lula. Tem um personagem que seria o Sérgio Moro. Você entendeu? São atores que representam um papel e que meio assim você deduz quem são pelo que vai acontecendo. Mas tem umas coisas estranhas, como uma fala do Romero Jucá, naquele áudio, né, tem que fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, ele fala que é preciso estancar a sangria. Essa frase é colocada na boca do personagem que seria o Lula, por exemplo. Você entende? Então, é uma obra estranha aquele Mecanismo. Já esse, por ser um documentário, são imagens de época. Não é um personagem que seria o Lula, é o Lula, é a Dilma, é o Temer, é a Janaína Pascoal, é o Bolsonaro que estão lá, são eles. São imagens reais do que aconteceu. E imagens reais que vêm desde os anos 60, desde a fundação de Brasília, desde o golpe de 64, porque essa Petra Costa, ela usou o acervo pessoal dela, da família dela. E é muito interessante você ver, por exemplo, coisas às vezes que você não lembrava mais, cenas que você sabe da história, mas que você nunca viu. Então tem cenas originais, cenas assim, não são representações, não são reconstituições, são cenas de fato do que aconteceu. E todo o bastidor do golpe contra a Dilma, você vai ver cenas que você realmente nunca viu. A tensão da Dilma, conversas com o Lula, com a dona Marisa Letícia. Então é interessante você ver, mesmo você sabendo a história, porque você não viu os bastidores. E não é uma representação, não são atores encenando, são os próprios. Aí é interessante porque, assim, a direita está em pé de guerra, né? Eles não se conformam. O filme foi indicado ao Oscar, pode ser o primeiro Oscar brasileiro, pode ser um documentário que conta a história do golpe contra Dilma Rousseff. O mundo inteiro vai ver essa história, o mundo inteiro vai discutir. E assim, perguntaram para o Bolsonaro o que ele achava, ele disse: esse filme é para quem gosta do que o urubu come, quer dizer, é lixo, ele quis dizer assim. Mas o senhor assistiu? Não, não assisti. Ele está opinando sem ter assistido, mas é interessante. Ele disse que não assistiu. Janaína Pascoal disse que não assistiu. Michel Temer disse que não assistiu. Eles estão no filme e eles não assistiram. Você acha mesmo que eles não assistiram? Porque eles estão. Se eu não concordasse com alguma coisa, nem que fosse para processar, eu iria assistir. Pô, saiu um filme, eu tô no filme. Estão falando de mim no filme e eu não assisti. E esse filme está sendo indicado ao Oscar. Eu tô num filme que pode ganhar Oscar que eu não assisti. Eles juram que não assistiram. Mas tudo bem.
O outro ponto extremamente importante desse documentário é que essa Petra Costa, que é a diretora, produtora do filme, ela é extremamente honesta quando ela deixa bem claro que ela tem um posicionamento. Ela se coloca nas próprias cenas do filme, ela participa como manifestante, como alguém que estaria do lado da esquerda e não da direita. Então não é aquele tipo de filme que você vai assistir e que diz para todo mundo que é isentão, mas se você vê o que ele está mostrando, você vê que ele tem lado, né? Igual a Jovem Pan. Vocês assistem de vez em quando a Rádio Jovem Pan, aquele morning show, aqueles negócios que tem lá? Se você perguntar, eles vão dizer que são isentões, que eles são pelo jornalismo, pela verdade, e você sabe que eles têm um posicionamento político. Isso não acontece no Democracia em Vertigem, porque ela tem lado, e ela não esconde o lado dela, ela é bastante honesta. Ela é de uma família que tem uma construtora, Andrade Gutierrez, que é envolvida com o governo, que também está envolvida na Lava Jato. Ela não esconde isso e a construtora não é dela. A construtora é de parentes, é da família dela. Ela não é rica, ela não é milionária, ela não é nada. Ela é uma pessoa de classe média que fez um filme. Mas ela não esconde isso, que ela tem ligação por algum vínculo familiar com a construtora Andrade Gutierrez. Então eu acho importante você chegar e falar, eu sou de direita, esse é o trabalho, eu sou de esquerda, esse é o trabalho. E não você fazer um trabalho parcial e ficar posando de isentão, que é o que a maioria faz. Então isso não acontece nesse documentário também. Um outro ponto importante é você perceber coisas que você não tinha visto nos detalhes. Por exemplo, assim, ela tem imagens aéreas de Brasília, ela tem imagens de bastidores dentro do Congresso Nacional, conversando com funcionários do Congresso que viram tudo muito de perto, com gente assim, povo pobre na rua, opiniões que não aparecem na Rede Globo, e você vê como o povo era contra o impeachment. Não era isso que aparecia na Globo. Parecia que o país inteiro queria que a Dilma saísse, mas ela mostra muita gente do povo, gente simples mesmo, revoltada com o que estava acontecendo, com a obviedade de que estão tirando o governo que fez alguma coisa pelo povo. O único governo que um dia fez alguma coisa pelo povo e agora eles estão tirando. Então você vê depoimentos de pessoas assim, uma senhora falando, eu sou analfabeta, eu não pude estudar, mas hoje eu tenho condição de pagar a escola para os meus 2 filhos e eles estão estudando. É isso que querem tirar de nós. Sabe, pessoas falando, isso é por conta do pré-sal, querem entregar o nosso pré-sal para os americanos. Pessoas muito simples e muito lúcidas. Sabe, quando você vê esse tipo de reação de pessoas simples, você destrói um pouco aquela imagem que o brasileiro não sabe votar, ou então que o povo brasileiro é sempre manipulado, que o povo brasileiro não pode ter direito a voto, então tem que ter uma intervenção militar. Não! O povo brasileiro sabe votar e sabe o que está acontecendo. É que a vontade dele não prevalece. Sempre dá um jeito da vontade dele não prevalecer. Então a opinião dele não aparece na Rede Globo, não aparece no Jornal Nacional, aparecem outras pessoas como porta-voz do povo e o povo fica de fora. Não é o povo que não sabe votar, ele não tem o microfone na mão para ele falar o que ele bem entender. Mas é impressionante, assim, são depoimentos muito emotivos, muito fortes, e eu gostaria realmente que vocês assistissem. Sabe, você vê assim, uma Dilma que passou por tudo que ela passou, assim, independente de você gostar ou não da Dilma, preferências cada um tem a sua, mas ela não foi acusada de nada, ela não é ré de nada. E para quem não sabe o que é uma pedalada fiscal, eu vou dar um exemplo simples para você entender o que tirou a Dilma da presidência da República. Pedalada fiscal é o nome confuso que eles deram exatamente para você não entender o que estava acontecendo. Porque a situação é assim, imagina só a seguinte situação, que você ganhe, vamos dizer, R$1.000 por mês. Você ganha um salário mínimo lá, você ganha R$1.000 por mês. E você precisa pagar R$50. Você deve R$50 na quitanda. Você sabe que semana que vem você recebe o seu salário, mas você precisa de R$50 hoje. Então o que você vai fazer? Você vai dar calote na quitanda? Ou você vai no banco, faz um empréstimo de R$50, paga a quitanda, quando chega o seu salário você vai lá e paga. Você entendeu? Isso foi chamado de pedalada fiscal. A Dilma pegou crédito suplementar. Crédito suplementar é esse dinheiro para pagar alguma conta urgente hoje. Lá na Caixa, pagou o que ela tinha que pagar,
Depois de 5 dias devolveu o pagamento, isso foi motivo para tirar Dilma da presidência. E as pessoas acham que ela era a maior ladra do mundo, a maior corrupta do mundo. Não tem um grampo citando a Dilma, não tem uma delação citando a Dilma, não apareceu conta no exterior. Ela não é ré de nada, ela não foi punida por nada, eles não tiveram a coragem de tirar os direitos políticos dela, que é a praxe, a lei manda, perde o mandato e fica inelegível por 8 anos. Eles não tiveram coragem de tirar os direitos políticos dela, porque não tinha uma vírgula para falar. Então, são fatos, e é bom você refrescar a sua memória. É um filme muito forte, é um filme muito emocionante, tem momentos assim que eu até não esperava ver, que tem a história da Dona Marisa Letícia também, e durante a história ela morre, e tem a cena até dela no caixão, assim, eu achei bastante forte, mas foi um momento forte, foi um momento pesado, e é importante que não tenha sido ignorado, mas você vai reviver muitas emoções que você passou, que você foi impactado, mas vem outra, vem outra, vem outra, e no dia a dia a gente não lembra mais que esses momentos tão graves aconteceram. E depois que fizeram o golpe, que tiraram a Dilma, que dividiram o país, que quebraram a economia do país, que prenderam o líder das pesquisas para ser presidente da República de novo, para ganhar um candidato obscuro, e o Brasil virou essa loucura que está, do pobre contra o pobre, querendo, não, nós não queremos mais ter direito trabalhista, nós não queremos ter aposentadoria. Essa loucura, o Brasil virou uma loucura suicida. É difícil você ver como que esse país vai se recuperar, mas dá. Mas dá. Nós temos que ter esperança, porque a nossa única saída é ter esperança. Se você pensar, não tem mais jeito, esse é o seu erro, porque sempre dá para piorar. Sabe, quando você achar que você está no fundo do poço, não tem mais o que fazer, eu vou abandonar, dá para piorar, tá? Sempre dá para ficar pior. Então o seu maior incentivo para nunca desistir é sempre pensar, dá para piorar. Se eu não fizer nada, pode piorar, e pode piorar muito. Então a nossa missão é continuar firme e forte. Se tem um filme desse indicado ao Oscar, excelente. Nós temos que acompanhar. Se vai ganhar ou não, nós nunca ganhamos. Nós já tivemos filmes muito bons que concorreram ao Oscar e nunca ganharam. Não vai ser a primeira vez que nós não vamos ganhar. O Lula não ganhou o Nobel da Paz? Nunca ganhamos também prêmio Nobel de nada. Mas só a indicação é muito importante. Eu acho que o filme é muito relevante. É importante que você veja para manter essa chama acesa. Se você olhar para trás e for ver os absurdos que aconteceram nesse processo todo, Eduardo Cunha comandando o impeachment, os grampos de Romero Jucá, essa gente toda, Aécio Neves fazendo pergunta para Dilma Rousseff, querendo que ela justificasse o governo dela, Aécio Neves, sabe? E depois passar o áudio do Aécio Neves negociando quem que ia buscar o 2 milhões, e ele falando, tem que ser alguém que depois a gente mata antes de fazer delação, e fica por isso mesmo. Tá? Então é importante você ter isso vivo na sua mente. Se você puder assistir, é disponível no Netflix, tá? Eu sei que não é todo mundo que tem, eu tenho, por exemplo, eu nunca assisti, eu não tinha me interessado em assistir, mas agora que as pessoas estão discutindo sem ter assistido, como criticam Paulo Freire também, sem conhecer Paulo Freire, eu assisti o especial de fim de ano, o especial de Natal do Porta dos Fundos, que eu não tinha interesse de assistir, mas eu assisti para poder falar, eu assisti agora o Democracia em Vertigem para poder falar, e se Jair Bolsonaro disse que não assistiu, eu lamento, porque ele está lá. É uma das poucas vezes que ele vai ser visto internacionalmente, né? Porque ele não tem relevância internacional. Talvez o filme em que ele está pode ganhar o Oscar. Olha aí, o cara não assistiu. Vocês acreditam mesmo? Eu diria para vocês, assistam, tá? Assistam, vai te acrescentar. São histórias que você já viu, mas cenas que você não viu, diálogos que você não viu, conversas que você não viu, porque é um documentário e são as pessoas. Não é como um mecanismo em que tem personagens interpretando as pessoas com um roteiro extremamente duvidoso. Ali são as cenas reais que aconteceram, então não tem como mascarar, tá? Não é nada arranjado. São as cenas, são alguém filmando os bastidores do impeachment da Dilma. Vale a pena você assistir. Você vai assistir? Então compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também despertem o interesse de assistir. Isso é salutar. Fechado? Um grande abraço para você e eu já fui.